Abra aí sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, capítulo 6. Evangelho que João escreveu, capítulo 6. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apesar de gostar de todos os cultos, mas o culto de Santa Ceia eu tenho uma atenção maior, porque faz menção à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, algo que antes de conhecermos a verdade até nos emocionávamos quando falava da paixão de Cristo, pela dor, pelo sofrimento. Hoje a gente tem alegria, porque sabemos qual é o propósito de tudo aquilo. Quando a gente ouve, assiste um filme, a gente tem uma alegria, que ali estava eu e estava você no lugar dele. Era para estar, pelo menos, não é verdade? Glória a Deus. E assim o Senhor morre e ressuscita para confirmar a nossa fé. João, evangelista João, capítulo 6, versículo 60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não cria e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Graças a Deus, glória a Deus, não andava com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós cremos, temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digam graças a Deus. Pode sentar, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito nos conduza na luz da tua palavra e nos dê a compreensão para isso que nós vamos aprender do Senhor nessa noite. Amém e graças a Deus. Estão bem sentados, são confortáveis, estão em paz? Pois muito bem. O capítulo 6 do evangelista João escreveu, inicia com dois fatos muito importantes para que a gente possa compreender esse discurso final de Jesus Cristo. Esse discurso onde Jesus chega a dizer: vocês querem também se retirar? E Pedro disse: não, Senhor, pois só tu tem a palavra da vida eterna. Não tem para ir para outro lugar. Se eu tenho um objetivo,
Esse objetivo é a eternidade. Então, gostando ou não, tanto bom ou tanto ruim, é aqui mesmo onde eu tenho que me posicionar. E esse capítulo 6, ele inicia, como eu disse, de algo muito interessante, porque não era comum se ver isso naquele tempo, e nem é ainda hoje. Uma multidão de gente sem alimento, com tão pouco alimento surgido no meio daquela multidão, Jesus multiplicar e todo mundo ficar saciado. Agora imagine, irmão, faça um cenário de uma multidão de gente. Vamos estar mesmo 2.000 pessoas apenas, não precisa 2.000 pessoas, que nós sabemos que aqui era em torno de 5.000, mas está 2.000 pessoas mesmo. 2.000 pessoas já precisa de um ambiente muito espaçoso para caber. Já começa aí. E quando o lugar é preparado para ocupar com 2.000 pessoas, é ajeitado. Lá não tinha nada preparado, era um lugar ermo, um deserto. E ali se juntou-se aquela multidão e Jesus deu graça ao Pai. E ali houve aquele grande milagre, extraordinário. Depois ele manda os discípulos entrar no barco, atravessaram o mar, o lago. Depois eu vou. E depois os discípulos veem ele andando sobre as águas. Olha outra coisa extraordinária, irmão, andando sobre as águas. Glória a Deus. Eu sei que aqueles homens, principalmente os que eram pescadores, eles tinham experiência com águas. Porque quando você tem conhecimento de causa de algo, você se torna mais equilibrado, mais corajoso. Eu nasci ali no córrego de areia, vendo o rio Jaguari com pouca água e com muita água. Então, quando o rio estava muito cheio, eu conhecia as bases. Eu nado daqui para ali, eu chego uma croa, dá val, eu descanso um pouco. Tenho conhecimento, aí você não tem tanto receio, se encoraja para fazer. Então, quando tem conhecimento de causa, tem essa facilidade. Mas mesmo a gente tendo conhecimento de causa, em alguns momentos, algo acontece que traz o medo ao coração da gente. Eu, uma vez atravessando o rio, eu me vi aperreado, porque vinha um volume de salsa muito grande, rolando assim, e eu imaginei ser uma cobra de viado, como é costume chamar aqui, e eu me apavorei quando vi aquele negócio. Então, mesmo tendo conhecido causa, em alguns momentos tem coisas que nos amedronta. Aleluia. E aqui esses discípulos viveram isso, só que era Jesus. Sempre é Jesus que vem para nos socorrer, irmão. Às vezes nós estamos distraídos, às vezes a gente não está muito confiante, mas na verdade que Jesus não está longe, diga, Ele está perto. Ele está perto. Ele está pronto para nos socorrer. Aleluia. Isso é maravilhoso. A carta dos Hebreus diz que Ele é suficientemente capaz para nos salvar. Olha que coisa bem maravilhosa. Então, aqui estão dois fatores muito importantes nessa história, que era um dos fatores que fazia com que as multidões fossem até Jesus. Porque o ser humano, ele é atraído por algo, aquilo que chama atenção. E certamente as pessoas diziam: ei, tu está sabendo aquele moço lá da Galileia, aquele rapaz simples, aquele rapaz, não é que agora, rapaz, ele ora por cego da visão, ele é leproso, e ele vem fazendo coisas, e as pessoas vão interessadas a saber, ver, uns por necessidade, outros por curiosidade, e alguns por inveja. Os invejosos também vinham, irmão, porque esses são os olhares que estão atentos à sua vida e à minha vida. Não pense que os olhares são olhares para ver Jesus em nós. Não. Os olhares uns é de curiosidade,
Outros, eu lembro quando eu me converti, uma pessoa próxima disse que daqui a uns dias você vai estar rico. E eu novo convite, por quê? Porque crente rica. Não bebe, não fuma, não gasta com nada, todo dinheiro que ganha ele junta, ele rica. Aleluia. Então há essa curiosidade, essa expectativa das pessoas. Outros é por inveja. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, alguns diziam umas coisas assim, chegou aqui como trazendo uma mala velha, um cachorro puxando um cachorro. Aí diz, olha hoje como é que ele está. Os olhares, eles não veem que há uma dedicação, há uma busca, há uma obediência, há uma vida mudada, há uma vida transformada, há uma vida totalmente situada no reino. Aleluia. E a multidão fazia com que chegasse aos ouvidos, iam falando, aí as pessoas vinham. E nesse contexto desse capítulo 6, tem um momento que Jesus olha para eles e diz, pessoal, vocês vieram me procurar, não é nem porque vocês viram os milagres para ver Deus em mim, vocês estão aqui porque comeram pão. Quer dizer, uns vinham sedentos de fome, tinha uns que vinham sedentos de fome. Olha aí, glória a Deus. E Jesus é o pão que alimenta, irmão. Ele alimenta o nosso corpo físico pela provisão diária que Deus dá para nossas vidas. E Ele alimenta o nosso espírito, aleluia, para nos fazer forte, para suportar as tentações que o mundo oferece. Todos nós passamos por algum momento de tentação. Mas quando estamos alimentados, irmão, a gente tem força de Deus, aleluia. A gente está numa condição que ao olhar do homem a gente está, mas o nosso olhar em Deus, por estar alimentado o Espírito, a gente diz, quanto mais fraco eu estou, mais forte eu fico, porque opera em mim o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa, irmão, aleluia. E é isso que isso representa, aleluia, representa um alimento que vai trazer vida. Ele disse, essa palavra, esse ensino, essa minha ação é um Espírito que traz vida, lhe dá vida. Glória a Deus. Então vocês estão fazendo isso porque comeram, mas trabalhar, e não pelas coisas que perecem, mas pelas coisas que levam à vida eterna. Trabalhar. Agora veja bem, irmão, a linguagem simples da Bíblia, quando ele diz trabalhar, a gente pensa logo pegar no pesado mesmo, né? Mas não é bem assim, porque existe emprego e existe trabalho. E o emprego tem um sentido. O sentido do emprego é você receber do empregador um contrato baseado em um salário. E o emprego pode você ir trabalhar. A gente conhece nas cidades, às vezes pensa assim, pai, fulano é vereador, fulano tem função tal, e nem mora aqui. Ninguém nem vê ele, mas todo mês tem um salário, porque é um emprego, é um vínculo aonde tem um valor, mas dependendo desse emprego, você não precisa trabalhar. Você não precisa. Vocês já ouviram isso aí? Muito bem. Você vê a Bíblia como é, irmão, a palavra de Deus. Então esse é o emprego. O trabalho é liberalidade. Vocês lembram da parábola que Jesus conta dos homens que vai trabalhar, ele convida, chega um cedo, ele trabalha, chega outro mais tarde, trabalha, e chega outro bem tardinho, trabalha. Na hora de pagar, ele dá valor igual. Aí o baixo chegou primeiro e disse, mas senhor, quem já viu?
Eu cheguei bem cedinho, chegou por último, recebeu o mesmo tanto. Ele disse: mas será possível que eu não posso mandar no que é meu? Você não recebeu o que eu prometi? Recebeu, então não se preocupe com ele não, porque é liberalidade, é o dinheiro encarregado, e ele sabe disso que eu vou dizer agora. Porque tem trabalhador que não é liberal no serviço, que ele não produz um dia ele não produz o que outro produz numa de manhã. Você encontra trabalhador assim. Eu tinha um sítio, eu botava os trabalhadores para fazer limpeza, e eu colocava aqueles lentos, aqueles moleirão, eu botava para trabalhar só, porque em meio à turma, escondia o serviço dele, porque não dava para ver. Quando começava ali, quando chegava lá, aquela tarefa bem grande, parecia que ele tinha feito bem muito, eu botava ele bem lá, mas estava chegando, rapaz, negócio que está difícil, porque era um trabalhador que ele não era voluntarioso. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai entender porque ele está falando disso numa história dessa. Voluntarioso. Nós não somos trabalhadores, nós somos voluntários, nós somos liberais. Aleluia. Nós somos voluntariosos porque nós servimos ao Senhor. Não é um negócio que eu me esforço para o outro perceber que eu sou trabalhador. Eu me esforço porque eu sou comprometido. Eu sou comprometido com aquele que me deu o Espírito, para que eu tenha uma vida, aleluia, para que eu viva, e não só viva com subsistência, porque a vida ela pode ser subsistente. Tem pessoa que está viva, mas está vegetativa, ela é subsistente ali. Já tem outros que tem uma vida, que a gente vê aí. Porém, nós não só temos essa vida de subsistência, nós temos vida eterna. Aleluia! Vida eterna, glória a Deus. Um caminho santo que nós caminhamos, aleluia, calçado, planado, consertado e ajeitado pelo sangue de Jesus, para que nós caminhe e chegue ao objetivo que de Deus tem para nós. Vamos chegar lá. Glória a Deus. Então vai desenrolando essa conversa. Vocês trabalham, gente, pela vida eterna. E ele vai desenrolando. Aí quando ele fala de comer a carne, realmente, irmão, é uma conversa meio fria. Ei, pessoal, se vocês quiserem viver, você vai ter que comer minha carne, você vai ter que beber meu sangue. Então, os invejosos diziam que vinham, porque para muito, irmão, como hoje, você aceita, as pessoas aceitam, eles estão de acordo. Os invejosos não, peraí. Que eram os fariseus, os escribas, eles vinham na inveja. Esse aí está dizendo que vai dar carne, que conversa é essa? E Jesus já tinha dito que para os discípulos e para a multidão falava em parábola. E Jesus observa que os discípulos estavam se escandalizando com a conversa dura. Essa conversa está muito dura, gente. Esse negócio que Jesus está falando, bom mesmo é comer pão, bom mesmo é ver ele andando sobre as águas, para sair contando a história. Esse negócio de comer carne, beber sangue, essa coisa é uma conversa meio doida. E começou os discípulos, o texto diz, os discípulos começaram a se escandalizar. Aí Jesus disse: gente,
Se vocês estão se escandalizando com conversa, porque ainda é hoje assim, irmão, falta de maturidade. Crente se escandaliza por palavra dos outros, por conversa, porque ouve. Crente se escandaliza com tudo. Se escandaliza. Tem crente que se escandaliza por coisa do passado, por coisa do presente e por coisa do futuro. Se escandaliza com tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus diz: gente, peraí, se você por causa dessa conversa vocês estão escandalizando, imagine se você vir o Filho do Homem glória a Deus, se você viu o Filho do Homem assuntando os céus. Se você com essa conversa já está escandalizado, imagina quando você vir o Filho do Homem. Certamente vai dizer: deve haver uma corda, alguém deve estar puxando ele. Porque, irmão, a incredulidade, as pessoas adquirem sugestão de tudo que é jeito. Aleluia. Irmão, quando você ouve em relação a Deus, não deixa as sugestões surgirem. Deus é verdadeiro, Deus não muda, Deus é fiel, Deus não tem a intenção de enganar ninguém, Ele é real. Aleluia. E essa realidade que nós vivemos, que Ele conhece, é isso que Ele quer fazer. É isso que Ele quer fazer, colocar nós na nossa realidade, viver a nossa realidade, viver a nossa realidade, vivendo nele. É por isso que ele diz, quando ele diz: olha, vocês estão se escandalizando com isso. Imagine quando eu levantar voo. Irmãos, se só faça um pensamento assim. Você tem certeza, se acredita que Jesus vai voltar? Que Jesus vai voltar para pegar eu e você, que tem uma vida, que todo mundo acha uma brecha para dizer alguma coisa. Para para pensar assim, rapaz. Pois se você tiver alguma dúvida, tira essa dúvida do coração, porque Ele vem buscar você mesmo. Aleluia. Os olhos dele estão voltados para você e contemplando. É por isso que dia após dia o Espírito Santo vai te arrumando. Aleluia. Ainda que os outros de fora não vejam nada de Deus, você tem algo de Deus, algo de Deus que o céu está dando fé, que o céu está olhando e contemplando. E quando chegar aquele dia, haverá uma ordem, aleluia, divina, e vem lá o esquadrão, as miríades de anjos, santos anjos, aleluia, oh glória a Deus. Irmão, é uma coisa muito linda. Então, quando a incredulidade às vezes, ela quer pôr sugestão na vida da gente, irmão. Acho que não precisa, não é assim. Não, irmão, não tenha dúvida não, a gente tem que se converter. Aí Jesus disse: ninguém que vem a mim. Ele não está falando de seguir não, gente. Ele não está falando do grupo que seguiu ele por causa da comida, por causa dos milagres, não. Alguém que vem a mim, alguém que toma uma escolha, que tem uma decisão pela fé de estar com Ele, é viver com Ele. E você sabe, irmão, você já tem um tempinho de crente, e também já teve um tempinho que não era crente, e você sabe que a vida é cheia de percalços. Você enfrenta dificuldade antes de ser crente, você enfrenta problema antes de ser crente, aí se converte, aí você pode até imaginar, agora, glória a Deus, agora é só bênção, papai. E se você se converter como eu me converti, e para mim era tudo errado? Tudo errado, irmão. Nada para mim dava certo. Nada. Perdi o meu pai, o amor do meu pai, da minha família.
Eu cheguei para uma tia minha e disse: benção, madrinha Mariquinha, que ela é minha madrinha, é tia e madrinha. Sai para lá, madeira boa de ser queimada no fogo. O crente tem que ser queimado. Por quê? Por causa da religião dela. A nossa família, os anteriores, sabia dessa história, que muitos crentes foi queimado, muitos pastores andarinos. Aqui mesmo vi um pastor de Sobral que andava nessa região, ele foi cercado na serra e lá foi dado o fim, lá em cima da serra. E isso era contado pelo meu pai, assumido pelo bispo de Limoeiro. Não era uma conta de carochinha. Aleluia, vendo? Então ela disse: sai para lá, madeira boa de fogo. Aleluia, glória a Deus. Ela dizia: vai para lá, você é bom de ser queimado. Negócio de crente para ser queimado. Mas ela não sabe que o fogo já foi utilizado por Deus em nós. Aleluia, não é um fogo externo. Paulo escreve aos Hebreus e diz: o fogo de Deus é um fogo consumidor. Ele consome o pecado da criatura pecadora e santifica ele para a glória de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então Jesus, a turma começou a ir voltar. O texto diz assim: e alguns deles começaram, e muitos deles começaram a dar para trás. E quantos irmãos, pessoa não aceita Jesus, recebe milagre, e é tanta coisa boa, irmão, e depois dá para trás. E a gente fica: mas rapaz, quem já viu, a pessoa estava tão bem e deu para trás. O que terá acontecido? Simplesmente, irmãos, porque para vir para Jesus, como ele diz, Jesus diz isso aqui nesse texto. Ele, nesse texto, ele diz: olha, um está indo embora. Vocês quiserem ir, fique à vontade. Aí Pedro: não, senhor, espera aí, fica à vontade não. Para onde nós vamos nós, se só o senhor tem vida eterna? Então, para vir para Jesus, não precisa ter foco. Precisa uma escolha para um foco de vida eterna. Um foco de vida eterna, que antes de ser crente você enfrentava as lutas, combatia e lutava. É a mesma coisa agora com Jesus. Tu vai combater, vai lutar por uma esperança da vida eterna. Eu não abro mão de Jesus, eu não saio fora de Jesus, eu não tenho outra coisa a não ser Jesus. Foco. Aleluia. Então Jesus, ele faz isso aqui nesse relacionamento. Ele diz: espera aí, gente, espera aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês têm a oportunidade. Olha, irmão, oportunidade, tem um ditado popular que diz: a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Que a oportunidade tem uns viés meio assim. Você não está bem espiritualmente, mas é crente, está lutando. Aí aparece uma oportunidade para você se desviar. Uma vontade própria, um desejo, uma tentação, seja o que for. Você tem a oportunidade. Eu vou embarcar nessa. Mas Deus é tão bom que mesmo dando a oportunidade de você se perder, Ele dá a oportunidade para você se encontrar nele. Olha que coisa boa. Ele dá a oportunidade de você se encontrar nele. Aleluia. Permanecendo nele. Irmão, quando eu me converti foi difícil demais. Porque não é só difícil a luta, irmão, é a conversa.
Eu tinha um compadre, ele dizia assim: compadre Epitácio, para com essa besteira, mas não tem ninguém na sua família. Oh, coisa besta. Cadê a mulher? É não. Os meninos, é não. Ora, mano, ninguém quer não, só você. Eu não sei o que é que está. Eu vou fazer um negócio com você. Eu tenho uma novilha parida, aquela novilha minha, muito bonita. Vou fazer um negócio com você. Vou fazer um negócio com você. Diga, compadre Zé. Nós aposta a novilha parida, prenha, nessa sua bicicletinha, que a novilha dá para comprar uma outra bicicleta dessa. E eu dou 3 meses. Se você passar dos 3 meses, você fica com a novilha. Senão você me dá a bicicletinha. Mas eu não vou fazer aposta com o senhor, não. Ah, tá com medo. Tá com medo. Mas veja bem, irmão. E por que você não ganha essa vaquinha dele? Porque existe princípio que Deus nos ensina, irmão. Não faça juramento nem pelo céu nem pela terra, pois eu juro que eu não me desvio. Mas o propósito de nós estarmos aqui, irmão, não é eu juro eu me desviar, eu duvido eu faltar a culto. A questão não é você estar aqui, a questão é você estar em Jesus. Se você estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, essa que é o relacionamento. Aleluia. Então, o propósito de Deus em Cristo, em nós, é nós se tornar um com Ele. Aleluia. Ô irmão, é muito bom Deus, não é não? Antigamente dizia assim: isso é uma cangaia. Quando eu queria desmerecer uma pessoa, que cangalha é aquele negócio de botar em animais para carregar coisa, um cambido. Rapaz, isso é uma cangalha, é um desmerecimento, irmão. As pessoas que olham assim para nós, Deus olha para nós de outra maneira. Ele olha, a Bíblia diz que a benignidade de Deus, benignidade não é bondade, irmão. Benignidade é bondade esperançosa. Nós todos rebeldes, virados, não quero nada com Jesus, e Jesus ali, rapaz, com a bondade esperançosa, querendo você, querendo eu. É muito maravilhoso, irmão. Bondade esperançosa. Aleluia. E é nesse inteirinho de vida, nesse espaço de tempo, de crente e céu, crente e arrebatamento, que tantas coisas acontecem, irmão. Coisas boas, olha, 2 coisas boas, e não houve mais coisa boa, que não deu tempo para contar. 2 testemunhos maravilhosos. 2 testemunhos maravilhosos, irmão. Para muitos, isso que eles se realizaram, para muitos não é nada, irmão. Uma pessoa com posses, mas isso é nada. Mas para eles, irmão, isso é uma bênção. É uma bênção, é um favor de Deus, é uma graça derramada. Aleluia. Como irmão Zé e Evani, que demoraram anos. Irmão Zé, 8 anos. Agora, 8 anos de economia, irmão, orando, oh Jesus, me arranja mais meio dia de serviço aí, Jesus, ajeitando uma cerca dessa aí meio dia de serviço aí, 50 reais, 40 reais, tá aí, vou guardar 20, 30, esse aqui eu comprar o feijão. Olha, irmão, perseverança, aleluia. 8 anos, e 8 anos vai aumentando o valor do dinheiro, da sua economia. Assim como vai aumentando o valor do dinheiro, vai surgindo a oportunidade para gastar. Aí é onde entra a palavra do crente. Aí é onde entra, aleluia,
palavra do crente, o propósito do crente. Não cede. Se você cede para um propósito seu, irmão, você cede para qualquer outra coisa em relação a qualquer pessoa. Se para você cede, e para os outros. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus aqui, ele vai nesse diálogo com essas pessoas, e ele põe esse limite nessa relação. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Agora, se você veio a mim, aí ele diz, porque se veio a mim pelo Pai, sabe quando é que você vai a Jesus pelo Pai? Quando você é gerado de novo. Você é gerado de Deus pela palavra, então você veio pelo Pai. Você está gerado de Deus em Cristo. Irmãos, aí sim, aí a coisa muda de figura. Aleluia, glória a Deus. O cabo nascido de Deus, irmão, a figura é diferente. O cabo ora sem querer, não estou com vontade de orar, ele ora. Ele faz tudo que não quer em relação às coisas de Deus. Eu não estou querendo ir para o culto, mas eu tenho que ir. Eu não tenho outra saída. Meu horário é esse, meu dia é esse, meu culto é esse. Eu tenho que ir, eu não tenho. Está neblinando, não tem problema não. Eu não sou. Antigamente os crentes diziam assim: os crentes não vinham para a igreja, isso é crente de São Rizal, não pode se molhar não. Se molhar, se derrete. Aí você vai encarando, irmão, encarando as realidades, as dificuldades, e a fé vai aumentando, a esperança vai aumentando. Você sabe, irmão, nós somos vaidosos, nós temos um toque de vaidade. Quem é que não gosta de ser elogiado aí? Quem tem alguém que prefere, se eu dizer assim, mas você está tão bonito, rapaz, ou você prefere, mas rapaz, você está feio, parece. Qual que você quer? Uma bonita, meu irmão. Olha como você está bonito. Porque nós temos essa, a nossa estima precisa disso, essa vaidade. Aleluia. Quando a gente inicia no ministério de pregação, a gente prega numa igreja e vê um irmão, irmão, Deus abençoe. A gente tem um cuidado, mas a gente tem alegria. Glória a Deus, o irmão percebeu que eu preguei bem. A gente tem o cuidado, porque a gente sabe que aquilo não é nosso, mas alegra. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos lutando, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E eu quero dizer algo para vocês, irmão. E diante dessas lutas, tem dia que você vem, oh meu Deus, fale comigo, meu Deus, me dê uma compreensão. E você vem um culto e volta sem Jesus falar, e vem outro culto e volta sem compreensão. Parece que o que está sendo dito, ele está falando em outro idioma e você não está entendendo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus não está falando, é porque o que você precisa está aqui. Quando você vier para o culto e você pediu, Senhor, me dê uma direção, me dê uma unção, me dê uma graça, faça presente em mim, e você está aí e parece que não acontece nada, se entristeça não. Chega em casa, meu Senhor, vou dormir, faço uma oração, Senhor, amanhã eu vou ler um capítulo, uns versículos aqui de um capítulo. Escolhe aí, abre a Bíblia aí, aleatório, pode abrir aleatório. Aí você fala, Senhor, eu tenho pedido, eu quero ouvir a sua voz. Você vai encontrar aqui. Aí você vai encontrar a alegria, a felicidade, a unção, a autoridade, o poder vai estar aqui, porque se Deus não falou é porque está aqui. Aleluia. Aqueles que esperam sim
de Deus, porque Deus é sim, irmão. Quem acredita aí que Deus é sim? Muito bem, faz bem. Mas quem acredita também que Deus é não? E quem acredita também que Deus diz, tenha paciência, espere. E é isso aí, irmão. Nós temos que ir para Jesus com o foco da eternidade, com esse objetivo certo no nosso coração, para poder ter a capacidade, aleluia. Hoje eu vou só receber a bênção. Aí não recebeu, aleluia. Não é hoje. Você vê que Pedro escreve lá na primeira carta e diz assim: para alguns acham que a promessa de Deus é tardia, mas não é tardia, não, é no tempo certo. Nós somos imediatistas, aleluia. Vamos dizer assim, para algum de nós aí, irmão, se perguntar, irmão, se por acaso você hoje estivesse disponível 1 milhão para você, o que você faria? A maioria vai ser as coisas básicas. Aí vai dizer assim: eu compraria uma casinha velha, uma casinhazinha, é assim, no diminutivo, porque nem sabe o que fazer com aquilo que recebe. Então, muitas coisas que nós estamos precisando, Deus está vendo que nós não estamos prontos para aquilo no momento. Aí, não vem. Tenha paciência. Aguente o não. O não também é sim. O não de Deus é sim. Você pode ter certeza. Quando Ele diz não, Ele está dizendo não. Mas é sim. É só você esperar. Aleluia. Então Jesus define tudo isso aqui, irmão, nesse contexto de história, onde Ele traz a advertência. Ele faz uma seleção. Ele faz uma seleção para a gente escolher. E anuncia o valor da vida, a vida eterna. O valor da vida eterna. Pedro disse logo: que? Estou fora, vou nada, vou de jeito nenhum. Eu fico aqui que só o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu estou crendo que você veio de Deus. Eu estou crendo que você veio de Deus. Aqui está o resumo do que Pedro disse. Eu estou crendo que o Senhor veio de Deus. Aqui está o resumo. Daí para frente, está aí o resumo dele. Nessa simbologia aqui, ele foi martirizado, foi morto, sepultado e ressuscitou. Deu mais algumas ordens. E está lá um lugar de vida que ele deve estar. E nós estamos aqui pelejando no nome dele, com esperança nele, confiando naquele que ele botou como responsável para cuidar de nós, o Espírito Santo. E quando a coisa estiver muito cheia, muito perigo, a Bíblia diz em Hebreu que Deus libera anjo, porque eles são ministros de Deus, labareda de fogo, que estão prontinhos para atender aqueles que aguardam a salvação. Tem alguém aí tendo a certeza da sua salvação? Os anjos estão esperando a hora de ser prezado de socorro. Você pode gritar por Deus que Ele vem. Aplauda Jesus aí com alegria. Glória a Deus.